Bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a estudar sobre um resumo da Bíblia e já falamos sobre várias coisas realmente, mas desde Gênesis capítulo 12, Abraão, o primeiro judeu, esta história deste país, Israel, este povo judaico. Então, chegamos ao livro de 1º e 2º Reis, livros históricos sobre este povo de Israel. Então, estamos prontos para começar com o livro de 1º Crônicas. Depois destes livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, chegamos a 1º e 2º Crônicas, que é outro perspectiva da história destes judeus, destes reis. Vamos ler, no meio da página 19, vamos começar. Depois da primeira leitura, parecerá que ambos, 1º e 2º Crônicas, são meramente repetições do livro de Samuel e Reis, mas este não é o caso. 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis dão-nos a história de um ponto de vista dos profetas. A perspectiva é humana, mas estou a falar geralmente também, vai achar exceções, mas geralmente, em geral. 1º e 2º Crônicas, do outro lado, dão-nos a história do ponto de vista dos sacerdotes, onde a perspectiva é somente Deus, ok? Outra perspectiva. Então, vou continuar por ler. Poucas ilustrações neste ponto poderão ajudar. Então, vamos ler, mas vou ler esta frase. Em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 1, simplesmente somos dito que os filisteus mataram o rei Saul. Portanto, em 1 Crônicas 10, versículo 1 a 14, somos dito que Saul foi morto por Deus com razões específicas dadas para esta ação ser realizada. Então, vamos ler primeiramente 1 Samuel capítulo 31. 1 Samuel capítulo 31 está a falar sobre a morte de rei Saul. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel e os homens de Israel fugiram diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboa. Ok? Está a falar, mas também, versículo 2, e os filisteus perseguiram a Saul e os seus filhos e mataram a Jonatas e Abinadab e Malquissua, filhos de Saul, mas também Saul suicidou-se lá. Mas, então, vamos ler 1 Crônicas, capítulo 10. Vamos achar outra perspectiva. Aqui, lá em 1 Samuel, era filisteus, o povo que perseguiu Saul, perseguiu Saul. 1 Crônicas, capítulo 10. Não vou ler todos os versículos, versículo 1 a 14. Está a falar sobre esta batalha com mais detalhes, mas vou ler versículo 13 e 14. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado. Lembra-te, eu falei sobre rei Saul, ele era rei infiel.
e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. Muitos cristãos, mas vou ler 14, e não buscou ao Senhor, que por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jesse. Mas, realmente, Saul suicidou-se. Sim, mas, aqui está a dizer que Deus matou Saul. Deus enviou aquela circunstância. Ele sabia a mente de Saul. E também Saul, ele buscou a adivinhadora. É como cristão que quer procurar como se chama? Desculpa. Homem tradicional. Desculpa, a palavra está a faltar-me, mas está a entender, homem tradicional que quer dar-te outra ideia. Assim, é mau. É mau. Saul foi morto por causa disto, por causa de desobediência. É isto. Ok, mas cuidado por visitar aquele homem tradicional. Ok. A minha vocabulário, o meu vocabulário é um pouco fraco. Ok, peço desculpa por causa disto, mas está a entender a minha palavra? Ok. Então, vou continuar por ler. Os filisteus eram meramente instrumento de Deus para levar avante o seu propósito. Em Samuel, somente um capítulo, segundo Samuel capítulo 6, está apegado ao conto que a arca sendo transferida para Jerusalém. Em Crônicas, são 3 capítulos voltados para este tópico, informando-nos por que Deus matou Uzias e inclui a confissão de Davi na sua matéria mais sacerdotal, no perspectivo deles, aqui em Crônicas. 3 versículos em Reis relatam o reavivamento em Judá no reinado de Ezequias, enquanto este mesmo evento leva 3 capítulos em Crônicas. 3 versículos em Reis, mais 3 capítulos em Crônicas. O pecado de Davi com Batseba levou 2 capítulos em Samuel, mas nem sequer é mencionado em Crônicas. Está a ver? Isto está a comparação com o caráter de Deus quando perdoa e esquece. Ok? Então, mas está a dar-nos avisos, a dar-nos informação de uma perspectiva diferente. Ok? Mas Deus matou Saul por ir e visitar como curandeiro. A palavra que eu estava a faltar. Curandeiro. Muitos cristãos. Mas cuidado com isto. Deus matou Saul por causa disto. E vai ter vitória na tua vida cristã por visitar curandeiro? Não. Muitos cristãos querem visitar homem do diabo durante a noite, como Nicodemos em João capítulo 3, para não ser visto de outra pessoa. Deus está a ver. Deus sabe tudo. Não vai ter sucesso na tua vida por deixar Deus desta maneira. Ok, vamos continuar na página 20 do nosso estudo. Página 20. Outra diferença entre Samuel Reis e Crônicas é o
objeto a ser discutido. Primeiro e segundo Reis relatam a história de ambos Israel e Judá. Crônicas relata exclusivamente a história de Judá, referindo-se a Israel quando absolutamente necessário. É uma história do Reino do Sul, Crônicas. Né? Além disto, as Crônicas parecem estar mais centralizadas na descendência de Davi, genealogia de Cristo, e o Templo de Jerusalém. O assunto-chefe do reinado de Rei Davi é a preparação para construir o Templo, enquanto o assunto principal do Rei Salomão é realmente a construção deste. Assim, Crônicas aparece a concentrar-se na vida religiosa do Reino do Sul de Judá. A ênfase está na vida espiritual de Judá, não a vida secular como nos primeiros livros. Então, está a falar sobre a condição espiritual aqui em Crônicas de Judá, ok? Segundo parágrafo, página 20, vou continuar por ler. Os de primeiro e segundo de Crônicas, historicamente não cabem onde elas estão colocados na nossa Bíblia. Está não nenhuma sugestão que a nossa Bíblia está em errado. Ok, mas simplesmente Deus colocou estas em ordem diferente porque Ele tinha propósito diferente. Vou mostrar isso, vamos continuar por ler. Já falamos um pouco sobre isto também. Cronologicamente, segundo Reis é seguido por Esdras, ok? Mas no Velho Testamento em hebreu, usado pelos judeus, eles têm os mesmos 39 livros, assim como nós, mas arrumaram-nos diferentemente. Mas eles têm este mesmo livro, mas eles não têm a mesma quantidade de livros, porque eles apresentam, por exemplo, o primeiro e segundo Samuel como Samuel, e primeiro e segundo Reis como Reis, primeiro e segundo Crônicas como Crônicas. Como isto, eles apresentam estes livros. Mas no texto deles, hebreu, primeiro e segundo Crônicas são os últimos 2 livros da 39, os últimos livros do Velho Testamento, não na nossa Bíblia, mas no Velho Testamento deles. A ideia é que eles são o resumo ou conclusão de tudo que foi dito nos outros 37 livros. A genealogia de 1 Crônicas, capítulo 1 a 8, inclui virtualmente a todos de destaque, desde Adão até aos últimos reis de Judá. Muito metódico, a base foi colocado para a genealogia exata do Senhor Jesus Cristo, o Messias de Israel. Esta genealogia é então repetida em reverso em Lucas capítulo 3. Isso é muito importante, mostrando a genealogia de Cristo. Mas em Lucas está a começar com Jesus até Adão. Está dado no ordem reverso, ok? Mas também há outra genealogia em Mateus, que é a descendência através dos reis de Israel. Mas realmente esta outra genealogia em Lucas tem os filhos de Davi, mas não através dos reis. Mas Jesus herdou a direita do trono de Davi por ser filho de Davi. Está a ver, hein? Ok, é mais importante. Outro estudo, mas vamos estudar tudo. Hein? No meio desta página, vou continuar. A diferença na ordem dos livros entre a Bíblia hebreia
e a nossa Bíblia é muito significante. Como a ordem dos livros está na Bíblia hebreia, segundo Crônicas é o último livro. Se leres no fim deste livro, o tom é esperançoso. Já passou o julgamento de Deus, cativeiro, hein? O cativeiro de Israel está chegando ao fim. E o último versículo é a proclamação da volta dos judeus para Jerusalém e construir o templo, preparar para encontrar-se com o Messias por vir e trazer no reino milênio do Messias. Com isto, como o último livro, os judeus estavam esperando que Jesus viesse. E se eles tivessem obedecido a palavra de Deus, eles teriam recebido Jesus como o rei deles e assim trazê-los para o reino. Segundo Crônicas, é a guia natural para o livro de Mateus, que apresenta a vinda do rei, do Senhor. Está a ver? Jesus, ou Deus, ele levou Judá, mas o resto de Israel em cativeiro. 70 anos lá, depois dos reis, este cativeiro em Babilônia. Mas depois disto, eles, vamos estudar, eles começaram a voltar um pouco à terra. Mas o resto da Bíblia é uma mensagem de esperança, porque o julgamento já foi feito, eles esperavam a chega do rei deles. Também isto aconteceu na chega de Cristo. Eles, por ler o Velho Testamento deles, na ordem daqueles livros, segundo Crônicas, o último, eles pensavam que o nosso rei há de vir. Mas realmente ele veio, Cristo veio. Mas não para reinar, ele veio primeira vez, para morrer. Mas depois desta morte, ele vai reinar. No futuro, ele vai reinar. É pouco interessante porque, mas durante a nossa era agora, a única maneira para o judeu ser salvo é acreditar em Cristo. É a igreja, o período da igreja é agora. Mas Jesus vai voltar novamente e Israel vai ver Cristo novamente. Mas a única maneira para ver Cristo para os judeus sem ser salvo na igreja é estar lá na vinda dele. Mas eles não conhecem o tempo da vinda dele. É necessário eles agora receber Cristo, mas depois da saída da igreja, o judeu que tem fé para voltar a Jerusalém vai ter a possibilidade de ver Cristo. Depois do cativeiro dos judeus, historicamente, as pessoas fiéis voltaram àquela terra também. Hein? Ok, mas para nós hoje é necessário ser salvo por fé, por acreditar em Cristo sem ver Cristo. Hein? Então, mas isso é a ordem diferente dos livros deles. Então, este último parágrafo, página 20, vou continuar. Portanto, olhando atrás, sabemos que os judeus rejeitaram a Jesus por olhar atrás. Mas eles não entenderam as profecias do Velho Testamento sobre a morte de Cristo, que estavam lá, mas eles foram cegos de uma maneira ou outra por não ver isso, por desobedecer a Deus. Eles não entenderam bem as escrituras deles. Sim, é isto. Vou ler novamente este último parágrafo. Portanto, olhando atrás, sabemos que os judeus rejeitaram a Jesus. Por rejeitar o Messias deles, o reino passou a existir e o Senhor estabeleceu a igreja. Deus deixou os judeus temporariamente e fez com que a salvação fosse possível aos gentios, mas também gentios
crentes. Isto também adiou ao reino dos judeus por mais ou menos 2000 anos. Há cerca de 2000 anos desde a morte de Cristo. Está a ver? Quase ano 30, pode ser. DC. Estamos no ano 2000. E também pode ser 10, 15, 20, mais. Muito perto. E não estou a dizer vai ser 2000 anos exatamente. Mas é quase como isto. Também é mais do que 2000 anos desde o nascimento de Cristo. Está a ver, hein? Ok. Então, o Velho Testamento da Bíblia termina o nosso Velho Testamento, na nossa Bíblia. Não o Velho Testamento dos judeus. Os mesmos livros, mas a ordem é diferente na nossa Bíblia. Deus fez isto. Mas Ele fez isso com a luz. Mais luz para mostrar-nos o plano dele foi não mudado. Sempre Ele tinha possibilidade os judeus receber Cristo. Mas eles o rejeitaram. Mas Ele fez plano para dar-lhes a oportunidade de o receber. Mas eles rejeitaram. Então, como a nossa Bíblia, a ordem destes livros é diferente. É diferente. Vou continuar por ler. O Velho Testamento da Bíblia termina com Malaquias, o nosso Velho Testamento. Este pequeno livro contém 4 capítulos da reprovação direcionado para Israel pela rejeição de Deus e a sua palavra. O último capítulo, capítulo 4, é o aviso da vinda da tribulação. Pode ser chamado aflição também. Hein? O tempo da angústia de Jacó também. Mas é chamado o dia do Senhor. Mas este dia do Senhor tem quase 1000 anos. Mas o início deste dia é a segunda vinda do Senhor. Hein? A promessa da vinda do Messias, segunda vinda, capítulo 4, versículo 2, o mandamento de lembrar-se da lei de Deus, 4:4, e o aviso sobre a maldição. Última palavra do Velho Testamento, última palavra da Bíblia em inglês, ok? Ei, maldição! Vamos ler esta passagem, Malaquias. Hein? Malaquias, capítulo 4, último livro do Velho Testamento. Malaquias, capítulo 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Aquele dia, o dia do Senhor. Mas o início daquele dia é a segunda vinda de Cristo. Ok? Porque eis que, vou ler novamente. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, julgamento. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Uma mensagem do julgamento, uma mensagem sobre destruição por desobediência. Este livro não é uma mensagem de esperança, porque eles rejeitaram Cristo. Versículo 2. Quer ter problemas na vida? Por rejeitar Cristo vai ter problemas. Ok. Versículo, mas não é humoroso. É triste por rejeitar Cristo. Versículo 2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Cristo é como o sol, a luz do mundo. O sol da justiça é Cristo. E cura trará nas suas asas. E saireis e saltareis como bezerros de estrebaria. 3. E pisareis os ímpios
porque se fará cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Aquele dia é 1000 anos, mas no início é a segunda vinda de Cristo, depois da chega dele, o reino milenar dele, 1000 anos, ele vai reinar sobre a terra. Versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, duas pessoas, Moisés, a lei, e Elias, profeta. A lei e os profetas. Mas, algumas vezes, a palavra de Deus tem esta referência, mas estas são duas testemunhas ao lado do Senhor, Moisés e Elias. Vamos estudar mais sobre estas pessoas também. Versículo 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mas isso é o ministério de João Batista. Mas eles rejeitaram João Batista. E também ele vai voltar novamente, pelo menos o espírito dele. Cristo diz que isto é Elias. se recebesse aquele homem, seria Elias, segundo o Novo Testamento. Mas outro estudo, vamos chegar ao livro de Mateus. Fica paciente até a nossa chega lá, ok? Mas este livro é o último livro do nosso Velho Testamento. É diferente, esta ordem diferente. Então, está a mostrar-nos a segunda vinda de Cristo, mas no dia judaico, eles estavam a esperar o Messias deles. Ok, vou continuar a ler abaixo da página 20. Esta passagem da liberação, ou pode ser aflição, direcionada espiritualmente à nação, chega de Israel, é apropriada considerando as coisas na verdade que passaram para a história. Segundo Crônicas, ainda caberia com o fim do Velho Testamento se os judeus aceitassem Jesus como o Messias. Como não aceitaram, naturalmente, página 21 acima, Malaquias cabe historicamente, ok? Então, segundo Crônicas, foi escrito na perspectiva da possibilidade dos judeus aceitar Cristo, mas eles rejeitaram Cristo, então Malaquias cabe historicamente, sabendo que os judeus já rejeitaram Cristo. Assim vimos Demos guiando o desenvolvimento, tradução e preservação da sua santa palavra. Ele vai guardar esta palavra. Uma das coisas que faremos muitas referências é as aparentes contradições entre Crônicas e os livros de Samuel e Reis. Já falamos um pouco sobre isto. Dissemos aparentes porque as diferenças que na verdade não são contradições, não existem contradições genuínas na palavra de Deus, mas elas aparentam ser contraditórias na primeira vista. Na realidade, estamos tendo os mesmos fatos de diferentes pontos de vista que finalmente acrescenta a nossa visão daquilo que na verdade aconteceu. Os céticos pegam nisto na tentativa de provar que há erros na palavra de Deus. Outros querem duvidar
esta palavra de Deus, ok? Deus quer nos acreditar na palavra. É necessário resolver estas contradições aparentes. Não são contradições verdadeiras, não. Simplesmente o acusador quer dizer que a Bíblia tem contradições. Está a ver, hein? Ok. Então, o último parágrafo de 1 Crônicas, acima de página 21. O autor de 1 e 2 Crônicas, sobre o ponto de vista humano, foi provavelmente Esdras. Os livros parecem ser escritos depois dos 70 anos de cativeiro em Babilônia. Esdras era um escriba e um sacerdote que neste tempo encorajou os judeus a voltarem para Judá e construir o templo, e o templo aparece como o principal tópico de Crônicas. Então, está a ver isto, hein? Provavelmente o autor era Esdras, não sabemos com certeza isto. Segundo Crônicas, no meio desta página, vou continuar por ler. Hein? O livro de 2 Crônicas continua com a história de 1 Crônicas, onde 1 Crônicas tem principalmente falado do reinado do rei Davi e o plano para o templo. 2 Crônicas mostra o completamento do plano deste templo e resume os reinos dos outros reis de Judá, a destruição de Jerusalém e a captura dos judeus para cativeiro em Babilônia e o plano para a subsequente volta para a terra. Isso é 2 Crônicas. O período de tempo neste livro é de aproximadamente 425 anos, desde o início do reinado de Salomão até ao decreto de Ciro para a reconstrução do templo. Ele é de média persa. O balanço de 2 Crônicas e 1 Crônicas aproxima ao tema do templo. O primeiro livro retratou sobre o profundo desejo de Davi para construir este templo, enquanto este livro retrata sobre a triste partida das pessoas daquele templo e de adoração do Deus verdadeiro. Foi grande desejo de Davi para construir aquele templo. Lembra-te, Deus é rei de batalha, um homem de guerra. Então, Deus disse a Davi, não quero te construir aquele templo, Davi, porque você é homem de guerra. Vou deixar isso para filho. Mas Salomão mais realmente no futuro Cristo, para reconstruir este templo milenar. Mas, então, Deus não deu oportunidade a Davi para construir aquele templo, mas ele tinha grande desejo, ele preparou tudo. Tudo foi feito, mas não foi construído. Simplesmente todas as matérias foram prontos. Então, chegou Salomão. Ele construiu aquele templo bonito. Eles tinham lugar para louvar Deus. Mas também grande poder e bênção de Deus. Eles rejeitaram esta oportunidade. No fim deste livro é muito triste. No fim de 2 Crônicas, porque eles são levados, capturados em cativeiro. E o templo é destruído. Também muito da cidade, mas aquele templo bonito. Melhor do que qualquer outro do mundo foi destruído. É triste. Ok, então. Mas está a mostrar-nos, está a avisar-nos contra o pecado. Deus quer-nos viver santo. Eles foram levados em cativeiro por desobediência. É isto. Quer viver de maneira desobediente? Vai sofrer no cativeiro agora. Cativeiro do pecado, cativeiro do diabo, cativeiro da morte. O fim do pecado é a morte.
Mas pode pensar, estou a viver fisicamente. Mas, por pecar, está a morrer espiritualmente. Mas não é possível perder a vida eterna. Mas vai quebrar o teu relacionamento com Cristo com possibilidade de morte física. Ele vai matar a pessoa desobediente. Para não é possível acontecer, vai matar a pessoa para guardar o resto da igreja puro ou pura. É possível desta maneira. O Novo Testamento fala sobre isto. Não? Ok. O livro de 2 Crônicas foi escrito depois do regresso dos judeus do cativeiro em Babilônia, e o escritor deste livro torna este livro muito claro que todos os seus problemas nacionais surgiram através da fraqueza para adorar propriamente a Deus neste templo. Já falei sobre isto. Hein? É uma história triste, mas é verdade. Eles rejeitaram o Senhor deles, o Deus deles. Devemos viver pela fé, hein? Confiando no nosso Senhor. Ok, vou continuar. Abaixo da página 21, o livro de Esdras. O cativeiro de Judá aconteceu em 3 fases. Ok? O início era há cerca de 60 anos e 5 AC. Nabucodonosor, rei de Babilônia, invadiu primeiramente a terra e levou Joaquim e a liderança nobres, incluindo Daniel, profeta Daniel. A segunda invasão de Babilônia a Judá aconteceu em 597 anos AC, antes de Cristo. E rei Joaquim, não Joaquim, mas Joaquim, foi levado em cativeiro juntamente com a maioria de pessoas com maior importância, incluindo o profeta Ezequiel. Mas também em ano 86 AC, a destruição final de Jerusalém tomou lugar. O rei Zedequias de Judá quebrou o seu juramento e lealdade a Nabucodonosor de Babilônia e rebeliou, tentando lançar o jugo do controle de Babilônia ao lado, mas não aconteceu. Os babilônios cercaram Jerusalém e coisas terríveis aconteceram e são vivamente descritos no livro de Lamentações, estas Lamentações de Jeremias. Jeremias é chamado o profeta que chora, porque sempre ele estava a chorar, lamentar, por causa da destruição do povo deles, também a cidade, o templo também. Hein? E por último, a cidade foi conquistada, o templo foi queimado, os muros destruídos, e o último cativeiro aconteceu. É triste. Por causa da desobediência, a terra começou a descansar 490 dias dos sábados negligenciados. Ok, sábado é o último dia da semana. Então, cada semana tem 7 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, os judeus, eles não guardaram da maneira de Deus, por causa da desobediência deles, estes sábados. Então, 490 dias de sábados, mas um sábado é 7 semanas, ou 7 dias, então pode ser 70.
Mas, estes são dias proféticos. Então está a mostrar-nos que eles não guardaram por 490 anos. Eles não guardaram este sábado, mas não sábado do fim de semana, mas do fim de 7 anos. Hein? Eles tinham outra lei segundo isto. Então, eles desobedeceram a Deus e aquela terra deles descansou 70 anos por exaltar de rejeitar esta palavra. Por isso eles guardaram aquela sábado semanal, mas é possível, mas vou continuar por ler, vai entender. O sétimo ano, acima da página 22, o sétimo ano sabático foi negligenciado. Assim, o cativeiro durou 7 anos. Então, mas eles tinham sábado no fim da semana, mas também depois de 7 anos, outro tipo de semana. Hein? Aquele último ano, Deus mandou Israel para dar descanso à terra. Mas eles desobedeceram isto. Então, 7 anos, mas este 490 dias, mas como anos, mas menos dividido deste 7 dias, porque só um dia um ano de cada 7 anos, o resultado é 70 anos em que a terra não descansou. Então, Deus levou Israel em cativeiro por 70 anos. Está a ver, hein? Mas estes são dias proféticos. Segundo como escrito, a terra começou a descansar 490 dias dos sábados negligenciados. Isso está a falar sobre este sábado de 7 anos, o sétimo ano sabático, ok? Então, mas por causa disto, Deus disse, eu vou ser honrado, a minha terra vai descansar. Ele usou estes 70 anos de cativeiro para dar descanso à terra, por causa da desobediência de Israel. Ok, vou continuar por ler acima de página 22. Hein? O cativeiro em Babilônia durou 70 anos e no fim deste período muitos grupos de judeus eram permitidos regressaram a Judá. O regresso do fim do cativeiro tiveram 3 movimentos. Movimentos somente como a entrada deles teve. Ok? Por volta do ano de 530 anos AC, primeiro, Ciro de Pérsia decidiu um decreto que deu liberdade aos judeus de voltarem a Jerusalém e reconstruírem o templo. Então, eles foram levados em cativeiro 3 vezes. Eles foram dados a oportunidade de voltar também 3 vezes. A primeira vez, ano 538 AC de Ciro de Pérsia. Mas também para reconstruir o templo. Um pequeno grupo liberado por Zorobabel respondeu. Ok? Não muitos. Muitos ficaram naquela terra gentia, com outros deuses falsos. Em 458 AC, o maior grupo saiu sob liderança de Esdra. Este regresso era no seu todo de novo geração que o primeiro. Porque na primeira vez, por ser pessoas voltaram que estavam lá durante este cativeiro. Mas não aqui. Este segundo grupo, ano 458, nenhuma destas pessoas já viveram ou moraram por ser naquela terra prometida antes de cativeiro. Então, vou continuar por ler. Então,
445 AC, o terceiro grupo voltou sobre a liderança de Neemias e foram dados a permissão de reconstruir os muros de Jerusalém. Ciro deu a oportunidade de reconstruir o templo, mas aqui é os muros, abaixo de Neemias. O livro de Esdras fala dos dois primeiros grupos, enquanto Neemias só fala do terceiro grupo. Vou continuar. Existiam dois movimentos de saída na história do Velho Testamento. O primeiro era de Egito e era objeto de profecia em Gênesis capítulo 15. Vamos ler, hein? Gênesis capítulo 15, versículo 13 e 14. Gênesis capítulo 15, 13 e 14, a Bíblia diz: Então disse Abraão: Sabes de certo que peregrina, será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão em Egito, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Isso aconteceu em Egito. Aquele povo de Egito, antes da saída de Israel, eles sofreram muito com pragas de Deus, porque Moisés estava a pedir liberdade, mas Faraó não queria dar isto. Então Deus enviou praga, julgamento contra o Egito. Mas no fim daquelas pragas, o povo de Egito estava pronto para dar liberdade a Israel. Eles deram muitas riquezas ao povo de Israel. Sim, isso aconteceu. Mas escravidão ou cativeiro em Egito. Isto aconteceu, eles foram libertados. A segunda saída foi 1000 anos mais tarde a Babilônia. Jeremias profetizou sobre este regresso em Jeremias 25, versículo 11 e 12, e Jeremias 29, versículo 10 e 11. Vamos ler, no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 25, versículo 11 e 12, a Bíblia diz: E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, a terra de Israel. E estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Este período em que o país de Israel não descansou. Cada sétimo ano, segundo a lei, a terra deveria descansar. Versículo 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirão os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Profecia dada antes do cativeiro de Israel. Está a mostrar-nos que estes profetas verdadeiros de Deus foram ou eram profetas verdadeiros. Mas também houve profetas falsas naquela altura também. Como é possível reconhecer quem é profeta verdadeiro? Mas quando ele fala, a palavra dele é realizada. Mas muitas profecias vai ser realizadas no futuro também, escrito nesta Bíblia. Jeremias, capítulo 29, e versículo 10 e 11, a Bíblia diz: Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. A volta para a terra prometida, Israel. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que espereis. Mas no fim, depois destes 70 anos, já falamos, é uma mensagem de esperança. Mas eles rejeitaram Cristo, mas Deus vai abençoar Israel no fim. Ele vai cumprir as promessas dele. Sim, ele vai fazer isto. Mas agora ele está a sofrer por rejeitar Cristo. Este período da igreja, até a segunda vinda. Então, na segunda vinda dele, toda Israel vai ser salva, a Bíblia diz. Os que ficam e que permanecem ao fim lá em Israel, antes da segunda vinda de Cristo. Mas outro ensinamento, hein? Ok, vou continuar a ler. Ainda mais uma saída para os judeus, quando os judeus estiveram a regressar dos confins da terra para Israel na segunda vinda de Jesus Cristo. Mas Israel está na terra desde o ano 1948. O país deles foram dados aos judeus novamente. Ele está lá. Grandes conflitos naquela terra neste momento. Mas os judeus estão lá novamente. Deus preservou este povo. O fato que ele está lá está a mostrar-nos a segunda vinda está a chegar. Ele está a preparar o povo dele para a vinda dele. Hein? É isto. Ok. Também no meio da página 22, o livro de Esdras cobre um tempo de quase 80 anos, a partir do decreto de Ciro, ao curto tempo depois da chegada de Esdras em Jerusalém. O livro de Esdras deve ser lido como o livro de Ageu, profeta Ageu, e como os primeiros capítulos de Zacarias na mão. Ageu ou pode ser Ageu, Ageu e Zacarias eram profetas que ministraram aos judeus no tempo do seu regresso a Judá. Então, esta tábua, 3 regressões de Judá do cativeiro em Babilônia. Mas há referências do livro de Esdras, capítulo 1 a 6, segundo Esdras, capítulo 7 a 10, também terceiro Neemias, capítulo 1 a 13. Mas a data é quase 538 AC, primeiro, 458 AC, segundo, e 445 AC, o terceiro. Mas os líderes, o primeiro era Sesbazar, Zorobabel e Josué, mas Esdras, no segundo, ele chegou no meio daquele livro, mas também Neemias, com este terceiro, para reconstruir o muro. Então, principais acontecimentos do primeiro regresso, início da construção do templo, recomeço dos sacrifícios, algumas festas restabeleceram também templo completado em 520 anos AC, 18 anos depois da chegada deles. Né? Então, mas principais acontecimentos do segundo regresso, muitos vasos do templo retornaram a Jerusalém, julgou casamento com pagãos, pessoas que louvam deuses falsos, mas também eles têm um pouco revivimento abaixo de Esdras naquela altura. Hein? Também o terceiro regresso, os principais acontecimentos, reconstrução dos muros de Jerusalém e em 52 dias, em vez da oposição, ok? A oposição, vai ter oposição por tentar cumprir a vontade de Deus. Mas Neemias, muito fiel, para cumprir esta tarefa grande, para dar segurança a Jerusalém. Ok. Mas estas coisas foram escritas para nós, para entender a história de Israel, mas também para exemplos, para mostrar-nos a importância de viver fielmente com Deus, perante Deus. Não? É isto. Ok. Então,
estamos a entender um pouco mais sobre estes livros do Velho Testamento. Nosso Velho Testamento tem ordem dos livros diferentes do que a ordem do Velho Testamento judaico. Os mesmos livros, a ordem diferente. Ok. Então, vamos continuar com o nosso estudo na nossa próxima vez. Pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.